Começou devagar, em 2013. Luís Caracol tem já um segundo disco gravado, este que tenho aqui na minha mão, metade do meio, de 2017. Diria eu que é um compositor, um intérprete, um autor de mestiçagens. Tem trabalhado com pessoas de diversas proveniências, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Luís Caracol nasceu em 1976 e, tendo começado devagar em 2013, que é o nome do seu primeiro álbum, o que é que andou a fazer antes? Na verdade, eu, apesar de ter gravado o primeiro disco a solo em 2013, começo na música bastante mais cedo, mais ou menos com 18, 20 anos, em que acho que tive um percurso mais ou menos normal dentro daquilo que era o universo musical lisboeta da época, que foi, num primeiro momento, tomar a decisão que queria mesmo a música como modo de vida, que é sempre uma coisa que demora o seu tempo a tomarmos a decisão, e a nível familiar também. E isso quer dizer o quê? A família achava que ser músico não é profissão? Não sei se é exatamente isso, mas como não há uma tradição musical na família, acho que houve assim um primeiro impacto que fez os meus pais e a minha família ficarem um pouco assim apavorados com o que podia acontecer, porque na verdade eu começo a apaixonar-me pela música ainda no liceu, não é? Mas quis acabar obviamente o 12º ano, e apesar de hoje em dia já se conseguir estudar em várias escolas a nível nacional, já há como fazer licenciaturas ao nível da música, na altura a única maneira que dava para ser licenciado ou para estudar música era já vir do universo do clássico, que era do universo do conservatório, mas eu tinha começado demasiado tarde na música para ainda ir a tempo de apanhar essa bagagem. Fez uma licenciatura de outra forma, no terreno? Sim, mais ou menos. Ou seja, eu tomo essa decisão e acabo o 12º ano e depois, obviamente, que quis levar as coisas mais a sério. Fui, num primeiro momento, estudar música para a Academia de Música, onde estive 2 anos. Depois, o universo da música clássica não me enchia de todas as medidas, porque eu toco guitarra e gostava de tocar outras coisas, improvisação, achava a improvisação uma coisa interessante. Também, se calhar, por ser uma pessoa com um espírito livre, aberto, então deixei a Academia de Música e fui para o Hot Club, onde estudei os 3 anos a seguir. E aí, por volta dos 25, 26 anos, comecei também a tocar nos bares, em muitos bares de Lisboa, e não só, mas basicamente, aí voltando àquilo que estava a dizer, os bares e os palcos desses clubes onde toquei vários anos, até tomar a decisão que queria fazer música original e viver da música original, foram efetivamente uma grande escola. Lugar dos Novos, é assim que se chama este momento de conversa. A propósito de novos e de autores, quando é que o Luís Caracol sentiu ou teve consciência de que era um autor? Não sei se responder exatamente a isso do ponto de vista cronológico, não consigo perceber exatamente o momento. Mas do ponto de vista emocional, se quiser. Eu acho que desde sempre que... Porque esta coisa de ser um cantautor, não é? Que é aquilo que eu sou hoje em dia, para mim é dividido em 2 partes. Uma delas é a parte musical, uma coisa é fazer canções, querer fazer canções, outra coisa é a parte da escrita. E eu, numa fase inicial, achava que não tinha de todo o dom para a parte da escrita. Ou seja, tinha vontade de fazer canções. Isso foi quase que desde sempre que eu me lembro de me apaixonar pela guitarra e de querer tocar guitarra, de já ter vontade de criar coisas próprias. Mas, por outro lado, sou muito fã de muitos escritores da língua portuguesa, tenho um enorme respeito pela língua portuguesa, e achava que não tinha ainda a capacidade para escrever e para ser o autor que gostaria de ser ou que aspirava a ser. Obviamente que há todo um percurso, há todo um processo que passa por amadurecimento também, não é? Que passa por ler muito, por ouvir muita música, por pesquisar muito. Então esse processo foi um processo que eu também
criei ou que de algum modo quis investir em mim para conseguir ter um processo um bocadinho mais autossuficiente. Mais completo também. Mais completo para conseguir criar as minhas canções. Apesar de nos meus discos e nos meus trabalhos ter sempre parcerias autorais, que é uma coisa que eu gosto muito. E tem temas com poesia de autores portugueses, sei lá, Fernando Pessoa. Essa relação com outros autores, e no caso autores consagrados e que fazem parte do nosso património cultural e autoral e literário, é muito importante, porque a música é uma das formas mais interessantes e de maior alcance para levar a poesia, para levar as letras portuguesas, não é? Sim, a música é um veículo de comunicação poderosíssimo. E a verdade é que há muitos poemas que ainda que sendo de grandes autores, passaram a ser conhecidos, ou mais conhecidos, a chegar a um maior número de pessoas, e também a terem interpretações diferentes por parte das pessoas, porque depois a música também leva um pouco a isso, não é? Que é a forma como as palavras são musicadas, muitas vezes provocam sensações completamente diferentes. Ou seja, ainda que muitos desses poemas fossem desses autores, obviamente que sendo musicados podem ganhar algo mais. Esse é o objetivo maior do compositor, do autor, do intérprete, é levar coisas às pessoas e fazê-las sentir coisas novas e descobrir coisas novas. Confesso que num primeiro momento, eu no processo autoral não é na primeira coisa em que me preocupo. O meu foco de trabalho é, em primeiro lugar, eu identificar-me com aquilo que estou a fazer, que estou a escrever, e conseguir sentir aquilo que estou a fazer de um modo a que tenha vontade de levar para o mercado ou até aos grandes públicos as coisas que estou a fazer. Obviamente que tudo o que depois daí advém, o facto das pessoas gostarem, obviamente que é ótimo, não é? O nosso trabalho ser reconhecido, ser admirado, ser apreciado, é uma coisa importante. Gosta mais que admirem o seu trabalho, ou que sintam quase na pele o seu trabalho, quando ouvem os seus temas? Eu acho que as coisas estão um bocadinho ligadas umas com as outras. E dão-lhe esse feedback? Sim, muitas vezes. Que tipo de coisas lhe dizem? Olha, eu há pouco tempo passei por uma experiência muito, muito interessante, que fui tocar ao Teatro Sá da Bandeira, à cidade do Porto, e no final do concerto estava um senhor já aí na casa dos, sei lá, 55 anos, muito alto, e que veio ter comigo, assim meio tímido, a querer falar comigo, e eu percebi que ele não era português. E falava assim um português, porque já tinha... Um português misturado. Um português misturado, tinha tido uma namorada portuguesa, tinha passado uns tempos em Portugal, mas era suíço, vivia na Suíça, e admirava a minha música, as coisas que eu fazia, nunca tinha visto um concerto meu, então tinha vindo nesse dia de avião da Suíça, porque eu nunca fui tocar à Suíça. Ainda? Ainda. Então veio de propósito da Suíça para o Porto ver o concerto, ficou hospedado e ia no outro dia à hora do almoço, porque dizia que não queria adiar mais essa sensação de poder ouvir as canções que ele tanto admirava num universo assim, ao vivo, em cima do palco. E isso, obviamente, que é daquelas coisas que... É um bocadinho esmagador, não é? Um bocadinho esmagador. O que é que uma pessoa diz nessa altura? Parece meio atropelado, não sei. Eu agradeci-lhe, não é? Agradeço sempre, porque acho que é isso que devo fazer. Eu acho que o facto de nós irmos para cima do palco e as pessoas predisporem-se a sair de casa, a doar o seu tempo, a pagar um bilhete, eu acho que isso por si só é uma coisa que eu agradeço muito e aprecio muito, e vou ser sempre grato a isso. É um dar e receber muito rico, não é? Totalmente. Eu agora já falei neste CD, que é o segundo, não é? O primeiro é o tal Devagar, e na verdade a sua carreira não tem sido nem devagar nem depressa, tem sido com o tempo que tem entendido. Deste CD, qual é o tema assim? Qual foi o primeiro
aquele que, a partir do qual pensou, eu vou fazer um álbum novo? Eu acho que o primeiro tema a ser feito desse disco foi exatamente aquele que foi o primeiro single, que é um tema que se chama Por Acaso. Sim. E na verdade, este disco foi um disco particular para mim, porque eu comecei a trabalhar no disco, mas ia a meio do processo da gravação e da produção, e fui pai a meio do processo. Então foi um disco que demorou um bocadinho mais de tempo. Foram dois partos, não é? Foram dois partos. Foi um disco que demorou um bocadinho mais de tempo, porque obviamente que sendo ele o meu primeiro filho e a paternidade sendo uma coisa também bastante exigente, principalmente nos primeiros tempos, não é? Eu acabou por haver ali um buraco grande de tempo entre a saída do primeiro single e depois a saída do disco. Mas foi uma consequência de uma data de condicionantes que levaram a que fosse assim. Portanto, por acaso, mas não foi por acaso que trouxe a amiga que tem aí ao lado. Sim, foi um pouco também para... Não diga que foi por acaso, faz favor. Não, não vai tocar um bocadinho? Posso tocar um bocadinho? Só sim. um bocadinho. Posso tocar um bocadinho, ver se sai alguma coisa. Ele jogava a berlinda, era craque na carica e safava-se ao peão. Sabia atirar o prego, dava 10 toques na bola sem a deixar ir ao chão. Voava de bicicleta, de skate e de patins e afins. Ela era barra na corda, curtia jogar ao mata, dava flicks imortais. E corria apanhada, saltava cercas e muros até já não poder mais. E ganhava-lhe a macaca com o seu golpe de rins e afins. Entretanto ela cresceu e quis levá-lo ao baile, mas ele falhou na dança e ela, numa de vingança, embrulhou no seu chile com miçangas coloridas como um poema em braille. E trocou-o por outro só porque ele não sabia dançar como Fred Astaire, só porque ele não falava da maneira que ela quer, só porque ele não vestia roupa cara da boutique, só porque ele não morava numa casa muito chique. Muito bem. E nós estamos aqui numa casa muito chique, neste lugar dos novos autores, lugar dos novos. Há pouco já falámos na questão da autoria e essa é uma questão importante, sobretudo hoje, em que os produtos culturais, enfim, não gosto muito da palavra produtos, mas em que por vezes escapam muito à capacidade dos autores gerir os direitos a que têm, é disso que estamos a falar naturalmente. Como se movimenta o Luís Caracol nos tempos de hoje no que tem a ver com as questões autorais? Bom, na verdade eu tenho, principalmente nos últimos 2, 3 anos, tenho estado, ou procurado estar bastante presente no que tem a ver com toda esta nova dinâmica do direito autoral, do streaming, da internet e das várias maneiras como a SPA e outras sociedades de autores têm procurado defender o direito dos autores. Eu sinceramente, eu acho que há momentos em que eu fico um pouco assustado porque sinto que as coisas fogem, se estão a descontrolar de um modo demasiado violento para nós, autores. Por outro lado, de vez em quando vêm algumas boas notícias, algumas batalhas conquistadas e que acabam por vir em forma de notícia, que nos dão algum ânimo a que as coisas efetivamente possam estar sempre defendidas para nós. Agora passamos por momentos complexos em que há alguma desvalorização no que tem a ver com o trabalho intelectual, com a criatividade, com todas essas coisas, que obviamente são preocupantes, até porque
esta história do digital cada vez mais é um descontrole. Eu, por exemplo, eu lancei o meu disco e eu há uma aplicação há uma aplicação no Gmail ou no Google que nós podemos, portanto, pôr o nosso nome e ele automaticamente faz uma pesquisa de todas as coisas que saem com o nosso nome. O meu disco tinha saído tipo há 5 horas e eu já tinha recebido para aí 10 notícias que o disco tinha sido pirateado. Portanto, é incontrolável, não é? Agora, acho que quem está no universo das sociedades de autores, e consigo falar mais diretamente da SPA, tenho sentido nos últimos anos que efetivamente tem estado a ser feito um trabalho que tem procurado defender-nos e proteger-nos o melhor que têm conseguido. Vamos ver se conseguimos ir ganhar mais algumas batalhas. Voltando ao seu trabalho, no início eu falava em parcerias e, na verdade, a sua carreira está repleta de projetos conjuntos com compositores e autores e intérpretes de vários países, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Portugal, Espanha. É uma forma de estar na música? Acho que ou é uma forma de estar na vida? É na vida. Acho que é na vida que depois se transporta para a música. Eu gosto da partilha, gosto de aprender com novas experiências e acho que tenho tido a sorte, também um pouco por aquilo que dizia, eu tenho a sorte de ser criado num universo de duas culturas que têm um peso muito grande em mim, que é a cultura da África lusófona, não é? Porque há um histórico relativo a isso. Viveu em Angola? Não vivi, estive lá algumas vezes, mas era onde os meus pais viviam, portanto, antes da independência, e obviamente que com a situação de terem voltado para Portugal, houve sempre muita coisa de África que nunca deixou de estar dentro de casa, desde hábitos alimentares, culturais, etc, etc. Então, essas duas culturas acabam por ser muito, muito fortes em mim e se calhar um pouco pelo facto de ao longo dos anos eu me ter movimentado com muita gente desse universo cultural da África lusófona e depois mais tarde também do Brasil, fez com que fosse conseguindo também conhecer muita gente desses universos e as oportunidades de parcerias vão surgindo. Fui convidado para alguns projetos e fui aceitando, outros não, mas sinto sempre que enriqueci muito com todas essas parcerias. Algumas delas foram transportadas para os meus discos. Quer dar exemplos? Sim, claro. No primeiro disco, por exemplo, tive a sorte de musicar um tema do Mia Couto, que é um super escritor moçambicano, fazer um tema com a Sara Tavares, ter a cantora Fernanda Abreu, que é do Rio de Janeiro, a participar no disco. No segundo disco tenho parceria com José Luís Peixoto, musiquei também Fernando Pessoa, a Aline Frazão participou no disco, e tem havido assim muita gente que tem ajudado a enriquecer o meu trabalho e que acho que pode continuar a enriquecer, e espero que eu possa continuar também a cruzar-me com essas pessoas que tanto me têm dado. E espetáculos também têm dado fora de Portugal? Sim. A que tipo de comunidades é que assistem aos seus concertos? Muito poucas comunidades, para ser sincero. Mas como é? Por exemplo, vai a alguns países africanos, tem ido, Brasil, Sim, Estados Brasil. Unidos. Sim. São os imigrantes portugueses que vão ouvi-lo? Não. Não? Então? Na verdade, eu tenho feito algumas coisas fora de Portugal, mais num circuito daquilo que se pode chamar a world music. Não é? E dentro desse universo da world music, às vezes faço clubes, faço alguns festivais, faço alguns eventos associados. Porventura, num caso ou noutro, há alguns portugueses, mas não vou propriamente tocar para as comunidades. O tipo de portugueses que estão nos meus concertos são mais gente da minha geração ou de uma geração um pouco a seguir ou um pouco antes, que se calhar fazem parte de uma nova vaga de imigração e que conhecem o meu trabalho e me vão ver. Mas, de um modo geral, tem sido mais para públicos estrangeiros do que propriamente para portugueses. O que é muito curioso também, interessante.
É curioso porque numa fase inicial eu achava que a barreira linguística podia ser um travão grande. Mas acabei por perceber que o facto da minha música ter alguma dessa mestiçagem de que falou, algum tropicalismo, faz com que a língua para eles não seja uma coisa de todo tão importante. Ou seja, eles entendem que a música não tem muito uma linguagem anglo-saxónica, que se calhar se tivesse, eu entendo que eles necessitavam, se calhar, de um modo diferente, que a língua fosse a anglo-saxónica ou outra. Canta sempre em português. Canta sempre em português. É importante isso. Sim. E o que acontece é que não tem havido essa exigência, não tenho sentido isso da parte dos públicos, e as pessoas dizem, olha, não percebi a letra, mas parece que entendi tudo aquilo que quis dizer. Portanto, para mim está ótimo assim. É aquilo, se calhar, de que falávamos há bocado, que é o sentir, não é? E cá, que geração vai aos seus concertos? É também, como dizia há instantes, pela sua idade, um pouco mais nova, um pouco a seguir? Curiosamente, eu tenho tido essa surpresa, que é nos concertos haver gente de praticamente todas as idades. Se calhar, de um modo geral, 70%, 80% do meu público andará entre os 25 e os 55 anos, mais ou menos. E trauteiam as suas canções? Sabem-nas? Sim, principalmente aquelas que tocam há sempre aqueles admiradores mais conhecem tudo, não é? Conhecem os trabalhos e vão à procura e compram os discos, e esses sim conhecem a obra praticamente toda. Mas depois há outras pessoas que vão ver os concertos porque ouviram na rádio, porque viram num programa de televisão, viram uma entrevista e sentiram curiosidade de ir conhecer ao vivo, e que se calhar só conhecem uma ou duas, mas que têm também, ou pelo menos até agora, têm tido uma ótima receptividade ao meu trabalho, de um modo generalizado. Se calhar há um ou outro tema que não lhes chega tanto, mas de um modo geral eu tenho estado a receber um feedback muito bom em relação à aceitação das pessoas. E significa também que o seu trabalho tem sido, do seu ponto de vista, bem divulgado cá? Falo, por exemplo, nas rádios, nas televisões? Não, mais ou menos. É, mais ou menos. Está entre uma coisa e outra. Eu vou tentar explicar. Eu não consegui ainda, por inúmeras razões, se calhar também porque não quis, esta é a verdade, ter uma estrutura, uma editora chamada grande ou megalómana. Nós sabemos que as editoras hoje em dia, as que têm mais poder, também nos apresentam contratos bastante mais agressivos. E eu, por exemplo... Com menos liberdade? Com menos liberdade artística. Eu sei muito bem aquilo que eu quero para a minha música, e isso para as editoras grandes nem sempre é uma coisa boa. E o que quer para a sua música? Eu quero continuar a fazer a música que sinto, independentemente daquilo que possam ser as tendências atuais. E as questões comerciais? As questões comerciais, as questões das tendências, o que é que está a dar, o que é que está na moda, e muitas vezes as editoras andam um bocadinho atrás do que é que está a dar. Aqui há tempos era o indie, e depois passa a ser o reggaeton, e depois... E eu, se calhar, já estou um bocado velho para isso e não tenho... Lugar dos novos. Pronto. Mas a idade está na cabeça, não é? Mas eu sinto que tenho tido também, que tenho comigo uma certa irreverência, que não tem compactuado com algumas das coisas com as quais eu não acredito no meio musical. E isso faz com que depois eu seja um artista um bocadinho mais independente, que, obviamente, que consigo trabalhar com outro tipo de editoras que se calhar têm um bocadinho menos peso nas rádios, um bocadinho menos peso nas televisões, um bocadinho menos peso na comunicação, mas eu não estou preocupado com isso, sinceramente, porque eu quero continuar a fazer o trabalho que eu acredito. Se não chegar de um modo massivo às pessoas, vou chegando de um modo mais reduzido, mas vou chegando na mesma. Portanto, para mim está tudo bem. Não o preocupa não ter multidões? Não me preocupa nada não ter multidões. Então e agora, o que estamos a fazer? Já estou a compor para o próximo trabalho. Vou entrar em estúdio para a semana, em princípio. Não para gravar o disco todo, mas para começar a gravar 2 temas, porque quero que seja um disco... Este disco é um disco mais especial, se calhar é o disco mais especial que eu vou ter, porque é um disco onde eu predispus-me a fazer uma coisa, que é, vou tocar todos os instrumentos do disco, vou produzir o disco, vou... Tocar sozinho? Sozinho. Então, foi uma Isso coisa... significa tocar o quê? Bom,
Eu, à partida, quero que seja um disco um bocadinho mais despido do que são os meus 2 primeiros discos, porque eu tive a sorte de ter bons amigos a gravar nos discos, excelentes músicos, e então são 2 discos com muita produção, com muitos arranjos, com muitos instrumentos. E eu tenho a vontade agora de voltar um bocadinho ao processo inicial, que é o processo de composição, à guitarra e à voz. Então quero fazer um disco mais dentro do universo da guitarra e da voz, com outras coisas, obviamente, com outros instrumentos, mas um bocadinho mais despido. Mais depurado, é isso? Talvez um pouco. E ir um bocadinho mais ao fundo das composições, o facto de eu tocar também outros instrumentos de cordas, como cavaquinhos, baixos e outras guitarras, tocar percussões. Toca tudo isso? Toco tudo isso, sim. Sou um Eu não vou dizer o lugar comum de ser um homem dos 7 instrumentos, porque senão me ficaria bem. Sim, mas tem a ver com a paixão que eu também tenho tido pela música e o facto de ter produzido os meus discos ao longo dos anos também fez com que eu me interessasse por outros instrumentos. Eu também tenho um estúdio em casa, tenho outros instrumentos, consigo tocar outros instrumentos além daqueles que são o que me fizeram iniciar na música. E todo esse processo tem-me feito enriquecer também como músico e como, se calhar, entre aspas, designer ou arquiteto musical, porque às vezes faço uma canção e já estou a idealizar o arranjo, o que é que pode estar aqui, o que é que está a fazer o edifício todo. Sim, já estou a projetar de algum modo. Isso começa cada vez mais a acontecer comigo e quero aproveitar isso também e fazer isso. Essa expressão de arquiteto ligado à música é muito interessante, muito curiosa. Sim, porque tem um bocadinho a ver, não é? Tem a ver com... há outro exemplo que eu gosto de dar, que é o da culinária. Eu gosto muito de cozinhar também. De comer também? Comer bastante. Gosta bastante de comer ou de comer bastante? Gosto bastante de comer bem. Não tem que ser em grande quantidade. Sim, eu percebi. Estava a fazer uma graça. Mas é um bocadinho como estar na cozinha, não é? Nós sabemos as bases, mas num determinado dia apetece-nos pôr inventar, criar. Um bocadinho, um tempero extra. E a música tem um bocadinho a ver com isso. Às vezes estar no estúdio a produzir é estar a temperar, é estar... O que é que vamos pôr aqui, o que é que vamos pôr ali. Depois, o facto do disco ser um todo, eu tenho procurado uma certa homogeneidade nos meus trabalhos e que os temas não sejam todos iguais uns aos outros, mas que haja uma ligação entre as canções. Se calhar é um bocadinho uma utopia, mas eu continuo a acreditar no álbum, que cada vez se liga menos ao álbum e cada vez mais ao single, mas eu continuo a olhar para o álbum como um todo e a projetar esse todo de um modo assim completo. Disse que ia entrar em estúdio para gravar 2 temas. Pedir que cante não vou pedir porque não estão gravados. Só uns acordes consegue de um dos temas. Era assim uma estreia, penso eu. E posso cantar um bocadinho? Pode. Não faz mal. Os temas já estão registados na SPAP. Muito bem. Já estão protegidos. Já estão protegidos. Ora, não vamos falar agora, nem jogar conversa fora sobre a lógica na terra. Chora, não dá para mudar a hora, nem para mandar embora toda a abelha que ferra. Canta, tira os nós da garganta, quem o faz o mal espanta, mesmo quando a voz embarga. Planta, rega a paz que ela levanta, guarda o que nela encanta e desliga a banda larga. Depois continua. Luís Caracol, o título desse tema? Chama-se Ora. Ora. Luís Caracol, muito obrigada por ter estado nesta primeira edição do Lugar dos Novos. Obrigada.